série Festa. Uhul, gente, vou mostrar pra vocês a torta salgada que eu acabei de decorar, pessoal. Vem com a série Festa. Olha isso, gente. Olha essa torta salgada, escrito gratidão. Ó. Super cansada, pessoal. Ainda tem mais, tem bolo. Porque eu tô sem espaço, gente. Mas vou tentar mostrar pra vocês. Olha, o trabalho de bolo hoje da série Festa. Essa aquela bagunça. Misericórdia. Até daqui a pouco, pessoal. Ai, pai. Ai, esse telefone tá só misericórdia. Não quer parar.